Olá, amigos. Estamos iniciando Portal de Luz, nosso encontro semanal. E é sempre uma alegria muito grande estar na companhia de todos vocês. Este é um momento de introspecção. Vamos ouvir a voz de Chico Xavier. Vamos orar aproveitando essas vibrações suaves e espiritualizadas. Oremos. A enxada, com febre alta, o velho Zé da Hora, limpa a roça no sítio da Chapada, treme, cai, de repente não vê nada, tudo é escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, e espírito liberto, pede luz, e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. Meus amigos, recebi de uma querida telespectadora uma pergunta se eu posso falar um pouco sobre o meu livro, O Dom da Mediunidade, que foi lançado em 2007. Decidi então relembrar com vocês alguns pontos que abordei nesse livro. Se você também tiver alguma sugestão a dar, não faça cerimônia. Mande para nós através do telefone ou do e-mail e eu terei prazer em atender. Meus amigos, eu procurei na introdução geral do livro O Dom da Mediunidade abordar assuntos de interesse de todos os médiuns, tais como a própria definição de mediunidade, os sintomas, a importância da epífise ou glândula pineal e também do perispírito, o valor do pensamento, a questão da obsessão e algo também muito importante, pouco estudado, que é a exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Então, depois dessa introdução geral, eu entro no propósito do livro propriamente dito, que é o de esquematizar uma classificação dos fenômenos mediúnicos, segundo a proposta da obra Chico Xavier Emmanuel. Assim é que analiso, na parte 2, os fenômenos anímicos e na parte 3, os fenômenos espiríticos, propriamente ditos, englobando nestes os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Mas a gente poderia se perguntar, quais os principais sintomas e sinais da mediunidade? E nós vamos ver que os sintomas estão ligados ao tipo de mediunidade que a pessoa venha a ter. Podemos citar alguns que nos foram, inclusive, ditos por Chico Xavier. A irritabilidade, o choro, a tristeza sem motivo, distúrbios do sono, mau humor, dores sem diagnóstico definido, medo, sem saber exatamente do que. São estes sintomas que costumam aparecer na eclosão da mediunidade. Surgem esses vários sintomas de forma incontrolável e obrigam a pessoa a procurar ajuda.
E esses sintomas, eles podem surgir em qualquer idade. O que é preciso depois é discernimento para saber quando é que a pessoa deve começar. Alguém me pergunta o que me levou a afirmar no livro que a criatura humana tem uma grande dificuldade em aceitar o estudo e o exercício da própria faculdade mediúnica. Por que acontece isso? E eu respondo. No livro Os Mensageiros, André Luiz afirma que centenas de médiuns reencarnam todos os anos para prestar socorro à humanidade através da mediunidade. Mas raríssimos deles retornam à pátria espiritual com algum trabalho realizado. E nós constatamos isso todos os dias na casa espírita. Médiuns ostensivos que procuram socorro da casa espírita para se livrar da mediunidade. E por que isso acontece? Eu creio que a dificuldade de aceitar o estudo e o exercício da faculdade mediúnica está relacionada ao nosso pouco comprometimento com as questões do espírito. Há milênios, nossas almas têm passado ao largo das responsabilidades espirituais. E isto se reflete, sobretudo, no trato com a mediunidade. Na Terra, o intercâmbio espiritual tem se realizado tão somente de forma superficial. Esse intercâmbio está ligado quase que exclusivamente à resolução de problemas materiais. É difícil o exercício, por quê? Porque mediunidade implica em renúncia, em sacrifício, em melhoria íntima, enfim, comprometimento espiritual com Jesus. E isso assusta. De um modo geral, somos levados a postergar as tarefas que envolvam responsabilidade no campo da alma. Há também uma pergunta que muitos nos fazem. O estudo da mediunidade exige uma especialização? Qual seria o melhor método para o bom desenvolvimento dessa mediunidade? Segundo o nosso benfeitor Emmanuel, para render mais, o médium tem necessidade de especializar-se, isto é, de desenvolver uma das mediunidades que ele tem, com mais ênfase. Foi o caso de Chico Xavier, que possuía vários dons mediúnicos, mas teve de se ater à psicografia para dar conta de sua missão principal, que foi a de carrear para o mundo material mais de 460 livros e milhares de mensagens do céu para a terra. Aprendemos com os benfeitores espirituais que o melhor desenvolvimento da mediunidade é o que visa o cumprimento do dever no seu mais amplo sentido. Dever que vai desde o compromisso com o estudo, com a assiduidade, com a perseverança nas tarefas assumidas, quanto com o burilamento da própria personalidade do médium, através da exemplificação
da caridade moral e da caridade material. É interessante também, quando nos perguntam, se, com a seguinte questão: se todos nós somos médiuns, como afirma Allan Kardec e a coletânea André Luiz, por que alguns percebem mais que outros as sutilezas que provêm do mundo espiritual? Aqui nós temos de fazer a distinção. Todos nós somos médiuns, porque possuímos intuição, a mediunidade inicial, que é patrimônio de todos os seres humanos. Mas há que se levar em conta os médiuns ostensivos. O que são eles? São os que exercem a faculdade e têm uma tarefa definida, específica a desempenhar. Eu também falo no meu livro que a pineal ou epífise, ela, segundo o benfeitor Alexandre, é o sentido novo dos seres humanos. Como é que nós podemos entender isso perante a ciência e o espiritismo? Bem, em 1945, no livro Missionários da Luz, André Luiz explica as inúmeras funções da epífise ou pineal, causando grande impacto com esta revelação, porque até essa data, 1945, ela tinha uma única função, uma função exclusiva, que era despertar a sexualidade do ser humano na época da puberdade. Mas ocorre que em 1958, com a descoberta da melatonina, hormônio da pineal, por Aaron Lerner e equipe, nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, tem sido possível, até os dias de hoje, a realização de uma quantidade enorme de pesquisas que têm revelado inúmeras funções dessa estrutura do diencéfalo. E estas vêm sendo confirmadas através da ciência, as revelações de André Luiz. Tanto assim que vocês já tomaram conhecimento por este programa que nós publicamos na Neuroendocrinology Letters, uma revista indexada, todas as afirmações de André Luiz, que são verdadeiras revelações espirituais na área científica, mostrando que ele antecipou de muito o que a ciência só veio a descobrir décadas depois. Mas é principalmente a pineal que dá um sentido novo ao ser humano, segundo André Luiz, porque ela é a glândula da vida mental, é a glândula da mediunidade. Como tal, ela nos coloca em relação com as dimensões espirituais, permitindo mais ampla percepção da realidade. O médium percebe muito mais coisas. Neste livro, O Dom da Mediunidade, eu falo um pouco mais sobre a pineal e a consideração de Alexandre, o guia espiritual, definindo-a como novo sentido dos homens. Há também alguém que me pergunta se eu poderia explicar as visões e comunicações recebidas por crianças aos 4 ou 5 anos de idade. E se nós podemos dizer que as próximas gerações trarão seres mais ricos
em potenciais a serem desenvolvidos. Meus amigos, nós sabemos que até os 7 anos ainda não estamos totalmente encarnados. Há mais facilidade, portanto, de a criança de 4 ou 5 anos ter proximidade com o mundo espiritual por uma condição natural do perispírito. Mas há que se ter cautela, porque a criança não está preparada para viver uma vida dupla. Os benfeitores espirituais atuam, em geral, para arrefecer esse tipo de intercâmbio, tendo em vista a possibilidade de prejudicar o desenvolvimento psicológico delas. Assim, meus amigos, em conclusão, nós podemos dizer que a mediunidade permite o refinamento dos nossos sentidos, uma visão mais ampla das dimensões que nos rodeiam. Para se ter uma ideia, os benfeitores espirituais nos dizem que enxergamos apenas 1/8 parte do que se passa ao nosso redor. Vemos assim que a mediunidade tem esse caráter de escancarar as janelas dos nossos sentidos para que possamos ver as outras dimensões. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Voltamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Estão aí na telinha os telefones e o e-mail para que você se comunique conosco. Fique à vontade para perguntar sobre o jornal Folha Espírita e os nossos livros. Neste momento, chamamos o nosso Maida. Ele vai falar no momento doutrinário. Vamos ouvir. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Vamos juntos refletir a respeito do tema Indicações da Paz, contido no livro Paciência do Espírito, de Emmanuel, recebido através da psicografia de Chico Xavier. Diz Emmanuel: é provável que não consigamos ser felizes de imediato. No entanto, não menosprezemos a paz, que desde agora podemos usufruir. Agitação e barulho talvez nos cerquem por todos os lados. Entretanto, ainda assim, se o desejarmos, conseguiremos ser a ilha da tranquilidade, onde possamos recolher as mais nobres inspirações da vida superior. Simplifiquemos os próprios hábitos, a fim de liquidar as inquietações, sem deixar as atividades que nos competem. Amemos o lugar que a Divina Providência nos concedeu para servir, sem ambicionarmos o degrau dos outros. Recordemos, toda criatura neste mundo tem um recado a dizer. Aprendamos a ouvir mais, para que as nossas palavras alcancem os ouvidos alheios. Abençoemos o trabalho em que nos encontramos, por mais apagado que seja ele. Aquilo que fazemos é a notícia de nossa presença.
Cada pessoa com a qual entramos em contato é uma página do livro que estamos escrevendo com a própria vida. Não desejemos regalias que nos colocariam acima dos outros, e se as regalias nos buscar sem que as solicitemos, devemos recebê-las com discrição, espalhando os benefícios que decorram delas em apoio daqueles que nos cercam. Devemos agir sem apego, colaborar quanto possível no bem dos semelhantes, sem exigir remunerações. Não reclamar nos outros qualidades que ainda não possuímos. Concedamos aos companheiros o direito de não nos estimarem, tanto quanto ainda não experimentamos por todos eles o mesmo grau de afinidade e ternura. Não devemos olvidar o treinamento de coragem e de bom ânimo, dos quais necessitaremos nos momentos difíceis da vida. Auxiliemos com as disponibilidades ao nosso alcance em favor de todos os infelizes, reconhecendo que um dia é possível estejamos nós estagiando na mesma senda em que hoje transitam. Amparemos a natureza sem retirar dela mais do que o necessário à nossa própria subsistência. Por quê? Perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados, as pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Em toda e qualquer circunstância, conservemos a consciência tranquila, porquanto, desse modo, a paz expressando o alicerce de felicidade é uma luz que estará sempre dentro de nós. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Agora é a vez da nossa Sandra Marinho. Educa tua alma. Queridos amigos, queridas amigas, tenho certeza que um dos piores males que nos impedem de evoluir é a mágoa e o ressentimento. Já pararam para pensar nisto? Quando guardamos ressentimento de alguém, há uma espécie de ideia fixa que nos persegue e não encontramos a paz enquanto carregamos este peso. Muitos poderão até discordar do que estou falando, mas escutem essa historinha que contei outro dia para a moçada, com o intuito de fazê-los refletir exatamente sobre este tema. Marilda estava muito chateada porque Augusta havia perdido um DVD que levou emprestado. Embora a menina pedisse desculpas, Marilda não queria mais brincar com Augusta. E para completar, disse que não a perdoava e que não queria nem olhar para a cara dela. A mãe de Marilda, Dona Vera, não entendia como uma amizade tão antiga e tão bonita poderia, de repente, e por um motivo qualquer, terminar assim. Foi então que sugeriu: vamos fazer o seguinte, enquanto você estiver ressentida, magoada com a sua amiga, você vai carregar esta batata para todo lado. Ela será a sua nova amiga. Marilda concordou, contanto que não precisasse desculpar Augusta, pois achava que assim ela estaria dando uma lição na ex-amiga. Desta forma, passou a carregar a batata para todo quanto é lado. Até pintou uma carinha na batata que passaria a ser então a sua nova amiga. No dia seguinte, quando se preparava para ir à escola, sua mãe perguntou se ela iria finalmente falar com Augusta. E Marilda respondeu: de jeito nenhum, nem pensar. E sua mãe lhe disse firmemente: então leve a batata para a escola. Marilda achou estranho, mas obedeceu à mãe e colocou a batata na mochila, pensando: ninguém vai perceber mesmo. Durante o intervalo das aulas, viu Augusta, até lembrou-se com saudade de como elas eram amigas, de quanto Augusta era legal. Teve vontade de se aproximar,
mas se conteve, seu orgulho ferido falou mais alto, achava que estava certa e que a amiga merecia o desprezo. No dia seguinte, a mãe tentou argumentar, dizendo que alimentar sentimentos ruins prejudicava somente a quem sentia. Mas a menina Marilda continuava irredutível. E conforme combinado, deveria continuar carregando a batata. E assim foi nos dias que se seguiram. No quinto dia, a batatinha começou a cheirar, a exalar um cheiro esquisito. E os colegas de escola, percebendo o odor desagradável que vinha da mochila de Marilda, a cercaram e perguntaram o que tinha dentro dela. A menina desconversou e, quando chegou em casa, reclamou com a sua mãe. Foi então que Dona Vera observou: mas foi você quem escolheu carregar a mágoa. Marilda, sem entender, perguntou: mas o que isso tem a ver com a batata? E a mãe, paciente, respondeu: quando guardamos mágoas e ressentimentos, é como guardar a batatinha no guarda-roupa. Ficamos guardando algo que só nos fará mal. Já pensou depois de um mês? Ah, nem quero imaginar, respondeu Marilda, compreendendo que ressentimentos e mágoas são sentimentos que prejudicam muito quem os sente. Depois desta conversa, Marilda perdoou Augusta e esqueceu o incidente completamente. Achei que a historinha singela, contada para crianças, nos ajudaria a ponderar sobre este assunto tão delicado. É só pensar como nos sentimos quando estamos ressentidos ou magoados. Sim, nos sentimos péssimos. A pessoa magoada cria em torno de si uma aura negativa, pois os seus pensamentos estão contaminados pelo vírus do ressentimento que vai minando o melhor, apodrecendo como na batatinha da história os nutrientes bons que trazemos dentro de nós. Assim, a disposição, a confiança, a energia para realizar vão dando espaço para os vermes da mágoa e do ressentimento. Nos tornamos pessoas supernegativas, incapazes de construir, destruindo as melhores possibilidades por onde passamos. Pensemos nisto e não nos deixemos levar por tal armadilha. Afinal, será que nunca magoamos ninguém? Será que somos incapazes de vir a machucar alguém? Então, por que tamanha dificuldade para compreender, relevar e perdoar o erro ou o deslize do outro? Até o próximo encontro. Encerramos aqui o nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês e até a próxima semana.